Olá pessoal, tudo bem? Sugeriram aqui no canal do YouTube que eu falasse sobre estupro praticado pelo pai. Quais são as consequências e como se perdoar, como você tomar o pai nesses casos. Bom, isso sempre é um tema muito polêmico, né? E a constelação trata isso sem nenhum tipo de julgamento moral. Nós, seres humanos, somos craques em fazer julgamentos morais, mas a constelação familiar é amoral, porque as leis sistêmicas não fazem julgamento, leis naturais não fazem julgamento moral. Se nós concordamos ou não concordamos, para as leis isso não importa, elas continuam sendo as leis naturais. Falando de abuso na idade infantil com relação, por exemplo, ao pai, ou qualquer outra pessoa da família ou não da família, uma coisa já deixamos bem claro. O abusador passa a pertencer ao sistema por vínculo. O primeiro vínculo desta pessoa. Então, na ordem dos vínculos afetivos que essa pessoa vai ter a vida inteira, esse abusador é o primeiro vínculo. Se ela não toma isso, se ela exclui isso, isso vai ter uma consequência sistêmica. E o que nós percebemos como pano de fundo, o que nós percebemos por trás dos abusos sexuais? Normalmente, nas constelações, o que surge da criança, dos representantes das crianças, é um movimento de dizer algo em direção à mãe. É como se a criança, por exemplo, a menina, dissesse para a mãe, isso é inconsciente, tá? Mas é um movimento oculto, eu no seu lugar, querida mamãe. Eu por você. Então, qual é a dinâmica que muitas vezes se encontram por trás dos abusos? Por exemplo, um casal onde a mulher não consegue estar ali presente para o companheiro, ela não está disponível afetivamente e às vezes nem sexualmente para o companheiro. A criança que se emaranha facilmente em questões do casal percebe na nível do inconsciente essa colocação da mãe, essa indisponibilidade da mãe, e ela se coloca disponível muitas vezes para o pai. Então, isso é analisado caso a caso, deixamos bem claro isso, não generalizamos, tá? Não podemos dizer que todos os casos é assim, não. Nós olhamos caso a caso, na boa parte dos casos que a gente observa, é isso que acontece, é esse movimento de amor profundo da criança, a ponto dela se colocar à disposição do outro para suprir aquilo que de repente ela percebe que a parceira não supre para o pai. Isso não tira também em nenhum momento a responsabilidade deste adulto, né, no caso deste pai, e também não tira dele o pertencimento. Independente deste fato, este pai deu a vida para essa criança e este pai pertence ao sistema e não pode ser esquecido, excluído. O principal que essa criança recebeu deste homem foi a vida. Assim como os assassinos nos sistemas familiares, os abusadores também são esquecidos e excluídos. O efeito disso é que um descendente, uma criança que vem depois dentro do sistema familiar, vai ficar muito próxima, conectada ao nível do profundo a este abusador. Essa criança que vem depois pode se tornar uma abusadora, ou ela pode buscar um parceiro ou uma parceira que irá abusar dela. Eu sei que pode ter pessoas que estão assistindo e que não concordam com isso. Eu dou todo o direito de você não concordar com essa observação, com essa explicação sistêmica. Nós não inventamos isso, é daquilo que nós percebemos dentro do sistema familiar, que nós observamos na hora aquilo que acontece, e são esses movimentos ocultos muito presentes nos casos de abuso. É uma criança extremamente amorosa que se coloca à disposição para resolver algo para os adultos, algo que os adultos não resolvam. Como eu disse, isso não tira a responsabilidade do adulto, ele vai ter que arcar sim com a responsabilidade deste ato e muitas vezes ele tem que arcar com a responsabilidade do ato se afastando, inclusive, ou sendo afastado do grupo familiar. Então, sendo afastado, muitas vezes precisa ser afastado do grupo familiar, das crianças, mas isso não é sinônimo de exclusão. Mesmo sendo afastado por necessidade, ele não pode ser excluído porque ele deu algo importante para essa criança. E não cabe também falarmos de perdão no caso de tomar este pai, né? Nem de convivência, tá? Então, às vezes,
nós estamos confundindo, achando que o fato de tomar este pai é ter que perdoá-lo pelo que ele fez. E muitas vezes o nosso gesto de perdão é um gesto onde nós nos colocamos acima do outro, deixando para que o outro perdoe a gente ou não. Então sempre por trás, não é regra também, mas normalmente por trás desses movimentos de perdão, existe uma colocação de superioridade de quem pede o perdão ou de quem quer perdoar, ficando num nível acima do outro. Então nós não estamos falando de perdão, tá? Nós estamos falando de aceitar a realidade como a realidade foi, isso aconteceu, se é um fato, essa pessoa faz parte do sistema ou não, talvez ela seja uma pessoa fora do sistema, ela pertence, ela é o primeiro vínculo desta pessoa que sofreu deste abuso, não pode perder esse vínculo, não significa amar, não significa perdoar, e no caso de um pai, não significa conviver com este pai. Muitas vezes a necessidade até de que essa criança se afaste deste pai, ou de que os netos também precisam ficar afastados deste homem, porque talvez ele esteja tão emaranhado em histórias passadas que não é possível para ele conviver próximo a essas crianças. Então esse afastamento muitas vezes é necessário deste homem, mas este filho ou esta filha precisa dar esse pertencimento, essa gratidão pela vida, né? A vida é o fato mais importante que esse homem deu. O que fica difícil para muitas pessoas é porque elas acham que tem que conviver, tem que amar, né? Eu tenho que amá-lo? Não, não tem que amar também, não conviver e nem ter que perdoar, aceitar a realidade, é um fato, aconteceu. Nós começamos a perceber os emaranhados sistêmicos que envolvem isso, a nossa compreensão se amplia e a gente deixa para esta pessoa, se for o pai, por exemplo, o homem comum, a responsabilidade de arcar com as consequências e com certeza ele vai arcar com as consequências, ninguém escapa de arcar com as consequências dos próprios atos. Mas não somos nós que seremos os julgadores, né? Seremos os carrascos dessas pessoas, principalmente no caso se for uma pessoa que te deu a vida. Já atendi um caso aqui, talvez já tenha até comentado aqui nos vídeos, que a moça foi abusada pelo pai e quando ela teve um filho, ela casou, teve um filho, ela dizia para esse filho que o pai dela era um tipo de um bicho-papão, um monstro, né? E eu alertei ela, olha, isso vai gerar problemas para o seu filho. Quando você exclui o vovô dele, ele vai ficar fiel a este vovô. As crianças são fiéis aos excluídos, né? Então, muitas vezes pode surgir nessa criança uma sexualidade precoce, né? Pode ser que essa criança comece, às vezes, a incomodar outras crianças por fidelidade ao avô que está sendo excluído por esta mãe. Então, dar um lugar para este avô, para a criança, é dizer que assim, olha, ele deu a coisa mais importante que a mamãe teve. Ele deu a vida para a mamãe. E quando a mamãe recebeu essa vida, ela pode ter você, ela pode passar a vida para você. Para a criança, não importa aí o que este avô fez ou deixou de fazer. A criança é fiel que o mais importante que este avô deu para ela é a mãe. Se deu a mãe, essa criança é extremamente fiel a este avô e isso pode emaranhar ela na história do avô. Então, quando a cliente compreendeu isso, ela conseguiu fazer umas novas percepções e ela disse que isso impactou de uma forma extremamente positiva nos comportamentos que o filho vinha tendo e que melhoraram muito depois que ela se referiu ao avô da criança como uma pessoa que deu a vida para ela e era isso que ele tinha que respeitar também. Então, ela mesma percebeu uma mudança no filho, porque o filho provavelmente já estava ficando fiel e emaranhado na história do avô. Era isso, gente. Se você tiver perguntas, pode fazer aqui pelo nosso canal do YouTube. Na medida que for possível, a gente vai criando os vídeos. Se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal. Ative aí o sininho para você receber os vídeos atualizados. E você tem oportunidade através do nosso site www.dbvida.com.br de saber tudo aquilo que nós
estamos fazendo aqui na clínica, né? As constelações familiares, os atendimentos individuais, os atendimentos online e também a escola de pais. No nosso site você tem todas as informações, tá bom? Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.